eu não paro de rir. Vocês vão pensar que eu tô louca? Estou. Porque desde que a minha entrevistada chegou aqui, só de olhar para ela, eu já comecei a rir. E vem tão ao encontro do que nós vamos tratar hoje. Vocês sabem que o programa Sintonia, o talk show Sintonia, o nome já diz, é sintonizar você com assuntos que lhe façam bem. E são nada menos que quase 400 entrevistas. Estou bem na fita, né? 400 entrevistas que tem algo de bom que vai vestir um coração. Essa é a minha missão, gente. Eu trago assuntos que vocês não estão acostumados a ouvir e que com certeza vai plantar uma sementinha para que você reflita, para que você pense sobre isso. Um pode não servir, mas o outro programa, sim. E o de hoje, eu acho que é para o bem geral, vai agradar todo mundo, que nós vamos falar da yoga do riso. Uma pessoa interessantíssima que eu vi uma única vez, bati o olho e falei, essa aí vai na sintonia. E ela veio hoje gravar aqui comigo. Eu trago para vocês a Grace. Vem aqui, Grace, que da hora que ela chegou, ó, a gente faz essa cena. Oi! Você olha para ela e já começa a rir. Ela tem uma risada assim. Ela não ri com os olhos, ela não ri com a boca, ela ri com o corpo. É isso? Ai, tem que ser, Beth, tem que ser, gente. Oi, tudo bom com você? YouTubers, internautas, Instagrammers. Gente, ela fala inglês. Sejam todos muito bem-vindos. Que gostoso estar aqui, Beth. Mas olha, o brilho dos seus olhos, o teu sorriso, caramba! A energia que fica na minha casa depois de uma pessoa dessa vai embora, sou abençoada. Obrigado. Eu agradeço no fim. E eu sou uma sortuda, gente. Porque é bom demais a gente poder expandir essa energia. A vida, ela ganha outra cor e outro sabor, né? Sem dúvida. Já que ela já falou, oi, eu vou contar para vocês quem é a Grace. A Grace Dorta é publicitária, especialista em marketing digital, já me interessei, e mestre em Reiki, também me interessei. Yoga do riso e meditação. Quer dizer, tudo que eu gosto. Vou ficar amiga, hein? Best friends. Já somos BFF, né, gata? É reencontro, né? Eu acho. Só quando dá tão certo. Comunicadora na Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Também é palestrante e mentora de terapeutas. Coautora do livro O Novo Ser Humano, que ambas fazemos parte, já já a gente mostra. E impactou mais de 20 mil vidas desde 2017. Parabéns. Em 2025, será painelista no 25º Congresso de Estresse e Qualidade de Vida, um dos 3 maiores eventos globais sobre o tema. Me sinto convidada, você pode mandar o convite que eu quero participar. É aqui em São Paulo? Porto Alegre. Porto Alegre? Não sei, eu tenho um sobrinho lá. Olha. Maria, estou esperando uma oportunidade para ir lá. Vamos. Você me avisa. Claro. Porque assim, congresso, imersão, como se diz, conferência, tudo eu gosto. Porque é só assim que a gente evolui, aprendendo com quem sabe mais. E junto de quem está também olhando para a mesma direção, para a vida da gente melhorar ainda mais. Então, se você nunca ouviu falar do Isma BR, sigam eles também, que vale muito a pena. Isma BR. Eu devia ter uma canetinha aqui para ir anotando todas as dicas que os meus entrevistados dão. O que é isso? O que ele faz? Então, ele é um congresso que acontece já há 25 anos. É esse que você vai? Esse, exatamente. Isma Eu tenho a sorte, inclusive, de ir quando o evento está celebrando bodas de prata, porque 25 anos, gente, é uma coisa assim muito especial, né, a se celebrar. E eu tive a honra de ser convidada como congressista às vésperas do lançamento do Novo Ser Humano. E foi muito bom, porque foi praticamente o livro que me levou até eles, claro, sob o apelo, inclusive, da gestão do humor, que eu trabalho muito sob os pilares do yoga do riso. Eu defendo muito a gestão do humor dentro do corporativo, sob esse guarda-chuva aquela coisa do yoga polvo, do riso. Né? O polvo, ele vai com seus tentáculos, à medida que você está envolvido em coisas boas, traz mais coisas boas. É o ciclo virtuoso é o círculo, na realidade, né? O círculo virtuoso que começa a se formar na vida da gente. E aí não é à toa, né? Não. Que aí junta você
comigo por conta da Cláudia Cardilho, porque é amiga nossa em comum. Certo. E aí, cara, é aquela coisa assim, você fala assim, é uma reação em cadeia, tipo efeito borboleta. E efeito dominó, né? Que pode derrubar tudo, né, para o bem ou não. Então a gente sempre procura se cercar de quê? Pessoas do bem. Do bem. É por isso que eu adoro o programa Sintonia. Mas então, o nosso tema de hoje é a yoga. É yoga ou yoga? Pela etimologia, pela fonética, o mais correto seria yoga. Mas estamos no Brasil, né? Normalmente a gente usa... Yoga do riso. Yoga a gente sabe que existem tantas, mas yoga do riso eu nunca tinha ouvido falar até... É um método único. É seu? Não. Ele existe. Eu sou multiplicadora do método. Que legal. Inclusive, está se aproximando a minha primeira turma de formação de novos líderes em junho. Se não me engano, primeiro final de semana de junho, tá, gente? Depois a Beth, ela deixa no descritivo vai estar tudo do aqui. vídeo, tudo bonitinho. Mas quem é o pai, né, da criança é o Dr. Madan Kataria e a sua esposa, a professora Madhuri Kataria. O Dr. Madan Kataria, ele é um médico de família, muito similar aos médicos de família que a gente tem no SUS aqui no Brasil, na Índia. E a Madhuri Kataria... Só podia ter vindo da Índia? Pois é, então. E Madhuri Kataria, esposa dele, é professora de yoga. Ele, como médico, já sabia cientificamente dos benefícios do riso para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual também, tá, gente? Porque a vida da gente, ela precisa desses 4 pilares bem harmonizados. E Madhuri Kataria, sendo professora de yoga, contribuiu principalmente com os exercícios mais simples de respiração do yoga tradicional. O Dr. Kataria, ele é, assim, um vanguardista, eu acredito, porque, além de tudo, ele tem aquele espírito criativo, com uma boa criança interna bem tratada. Evoluída! Poxa vida, então. E ele, dentro desses aspectos lúdicos, presente no yoga do riso, onde a gente cria exercícios do riso associados a uma respiração mais diafragmática. Então, essa é a explicação que eu ia te perguntar exatamente. Exato. O que é essa yoga do riso? A técnica basicamente se resume a isso. Exercícios do riso, que tem mais de 80 catalogados, mas os professores, eles também podem criar novos exercícios ou adaptar novos exercícios conforme a temática, né? O momento, enfim, somados às respirações mais básicas do yoga tradicional. Então, ninguém vai precisar fazer um Shirshasana, ou seja, fazer uma invertida sobre a cabeça dando risada. Até porque precisa ter um abdômen, gente, quase que de aço para fazer um desafio desse, né? Mas a gente vai fazer vários exercícios de rir, né? Associados a essa respiração mais consciente, quando a gente traz essa respiração mais para o abdômen, né? Então, essa fusão fez com que o yoga do riso... Enquanto ela está falando, eu fico pensando assim, eu ia falar desse tema, yoga do riso, eu achei que fosse uma denominação para uma atividade, mas eu não achei que tinha esta profundidade que você está colocando. Eu estou impressionada. Antes de começar a entrevista, eu já estou impressionada. É maravilhoso. Então me conta, o que é a terapia do riso e como a yoga do riso se diferenciam de outras abordagens voltadas ao nosso bem-estar e à nossa saúde? Eu acredito, principalmente, porque vamos lá. Por que eu acho, né, tão importante, inclusive, ter essa distinção? Da pandemia para cá, eu vi muita gente chorar. Inclusive. Muita gente chorar. Eu, inclusive, né? Perdemos pessoas muito queridas, próximas, e que faz uma falta danada para a humanidade. E eu facilitei eu perdi as contas de quantas classes de meditação convencionais eu facilitei durante a pandemia. Era meditação guiada, era meditação com reiki, era terapia multidimensional, era um monte
de coisa que fazia com que as pessoas olhassem para dentro. Mas olhassem para dentro num momento de profunda dor. E aí eu falei assim, gente, eu preciso do antídoto de tanto chororô. E não por mal, mas justamente para a gente começar a encontrar a porta de saída daquele momento, para a gente virar a chave e aí chegar no momento atual, né? E aí foi onde eu cheguei no Yoga do Riso, foi quando eu conheci o Sandro Lobo, que é um dos principais embaixadores do Yoga do Riso aqui no Brasil. Essa classe que eu vou facilitar de líderes de Yoga do Riso em junho, eu vou fazer com outro embaixador do Riso, que é o Wilson Maza, que estava comigo lá no lançamento do livro também. Então, eu falei assim, gente, eu preciso de algo que faça com que as pessoas não se introspectem mais tanto, mas que ajude a elas a lidar com tudo aquilo que não é fácil de ver quando elas estão introspectadas, introspectivas, e aí elas consigam expandir isso de uma forma mais interessante e até mesmo mais inteligente. Porque quando a gente ri, a gente praticamente tira a nossa criança interior de um calabouço, onde ela ficou trancada debaixo de milhares de boletos de responsabilidades e uma série de coisas, como se a vida fosse só trabalhar e pagar boletos. Não é, né? É claro que isso tudo é importante, é inerente à vida adulta, mas a gente também precisa colocar essa criança interna para se divertir. E quando a gente coloca essa criança interna para se divertir, a gente trabalha todo o aspecto criativo divino do ser humano rindo, que é uma energia potentíssima. Você conhece a escala de Hawking, né? Opa! Aliás, vivo citando aqui, são as escalas, para quem não sabe, são as escalas das emoções, né? Exatamente, medida em hertz. E assim, superior à energia do amor, nós só temos a alegria, a paz e a iluminação crística, gente. Então, veja, a alegria, ela supera o amor em aproximadamente 50 Hz. Então, são energias maravilhosas. Porque às vezes tem o amor, mas não tem a felicidade, a alegria de poder estar desfrutando daquele amor. E a alegria vem corroborar esse amor, né? Ah, total, né? E ainda mais quando a gente dá aquele match do amor com a alegria, é pura gratidão. Não é? Ai, coisa linda. A gente transcende de uma forma. E aí, o organismo da gente, ele é muito inteligente quando a gente começa a operar pela alegria, mesmo que no primeiro momento a gente esteja blefando. Entendi. Isso é muito interessante de se observar. Tem uma frase que a gente usa no Yoga do Riso, que é uma frase que se usa muito mundialmente do inglês, que é o fake it till you make it. Que, traduzindo livremente, diz o seguinte: finge até que atinge. Finge até que atinge. Até que atinge. Então, por exemplo, você tá num dia, gente, você acordou com a cueca virada, você tá com o cabelo... Você tropeçou, bateu com o dedinho na quina do móvel, tá com vontade Derrubou o café. Derrubou o café quente, sei lá, né? Tá com o cabelo naquele bad hair day, parecendo uma calopsita caída do galho da árvore. Você tá às vezes com aquela cara carrancuda, né? Parecendo que tá todo enfesado. Você vai simplesmente sair daquela cara e vai sorrir pra si mesmo, né? Aí você vai falar assim, mas eu não estou com vontade, eu estou me sentindo idiota, assim. Tudo bem, sustenta. Vai chegar uma hora, bem, você vai falar assim, nossa, eu não sei por que eu não fiz isso antes. É verdade. Porque o cérebro, quando você recruta a musculatura do sorriso, né? Eu falo os músculos do sorriso, mas eu falo isso de uma forma simplória para você entender. Eu podia falar termos mais técnicos, série de coisas, mas eu tô falando pra gente. Até os médicos, com todos os termos técnicos, eles também são pessoas. E eles muitas vezes precisam se lembrar disso, né? Sem dúvida. E aí, quando a gente aciona os músculos do sorriso, aqui dentro o cérebro vai falar assim, nossa, ela está sorrindo.
Então, os divertidamente, na mesa do controle, vão começar a jogar os neurotransmissores, traduzindo os hormônios do bem-estar, que é a endorfina, ocitocina, serotonina e a dopamina. Sem você precisar ficar fazendo assim, ó, no Instagram toda hora, etc, tá, gente? Naturalmente. Eu queria fazer uma parte. Claro. Ela está falando a criança interior, ela não está se referindo a tratar crianças e a ensinarem essas crianças a rir. É o adulto que, com a lida da vida, as intempéries, vão esquecendo do quanto é bom sorrir, quanto é bom dar uma boa risada. Ai, vai ficando cascudo, os adultos, essa terapia, ela atende muito mais a pessoas maduras, né? Que simplesmente deixar lá no fundo do poço a sua criança interior. Né? Eu digo que os meus melhores públicos para yoga do riso são as crianças e os idosos. As crianças porque elas já estão prontas para brincar. Elas não questionam, né? Você chamou para dar meia hora de risada, ela não quer saber com o que, ela já foi. Sim. Os idosos, eles precisam rir. Como não? Eles precisam brincar. Então, quase a mesma disposição que as crianças têm, os idosos também têm. Mas o adulto, que não seja nem adolescente e nem idoso, ele tem uma certa trava para entrar no seu circuito, na sua egrégora? Tem. Tem, né? Eu imaginei, por isso que eu fiz a pergunta. Não está aqui, não está aqui. Mas eu já imaginei o cara chegar lá todo mal-humorado, ou uma pessoa, uma dona de casa que está infeliz e não reconhece, e você tem que, assim, se doar bastante mais para que emerja dessa pessoa, né? Essa vontade de sorrir, porque às vezes as pessoas não estão com vontade de dar risada. Principalmente no corporativo, ainda existe uma barreira muito alta em relação a lidar em relação a essas questões, ou seja, as psicopatologias que orbitam o estresse, principalmente nos grandes centros urbanos como nós vivemos, sabendo que o yoga do riso ou a gestão do humor possam colaborar para um ambiente mais saudável, inclusive facilitando com que a gente entalhe as soft skills. Elas são tão desejadas, mas eles querem muita técnica. E muitas vezes as pessoas elas não estão carentes de conhecimento, elas estão carentes de sabedoria. E sabedoria é o conhecimento aplicado na vida prática. Estou errada? Eu vou ter que te interromper. Interrompa, meu amor. As pessoas que vêm aqui ao Sintonia fazem parte do livro Sintonia, que eu vou até pegar para vocês. Fica aí, não sai daí, nem você sai daí. Não vou fugir. O livro Sintonia, não, fica com a gente. O livro Sintonia, assim, ó, ela está sendo entrevistada hoje e eu lancei ele o ano passado na Bienal. Só que tem um QR Code aqui que vocês poderão, através do livro ou, lógico, no YouTube, assistir a essa entrevista dela. E eu trato exatamente disso que você está falando. Sabe, não adianta você ser uma enciclopédia se você não transmutar isso com sabedoria. Adianta você ser enciclopédia, ter a sabedoria e não utilizar a inteligência emocional? Não, são 3 pontos. E adianta você ter conhecimento, ter sabedoria, ter inteligência emocional e não compartilhar? Pois é, que aí é o que nós estamos fazendo aqui. É um nível acima, Beth. Nós estamos fazendo a gente está trabalhando uma inteligência relacional. Você está falando da sabedoria que você trouxe aqui, o seu conhecimento. E o que a gente está fazendo? Partilhando com os nossos internautas. Isso aqui vai ficar à disposição para o resto, a menos que acabe o YouTube, né? Duvido. Não vai acabar, vai surgir outro. Então, o que é isso? A gente está contribuindo para que as pessoas se sintam melhor e com uma técnica que eu desconhecia, que é a yoga do riso. Você percebe que eu vou desviando e acabo não perguntando tudo que eu quero saber. Quais são os principais benefícios fisiológicos e psicológicos do riso? Ele pode impactar a saúde física e mental? Pode, com certeza. E aí, isso tem tudo a ver, complementando o que a gente estava falando antes, né? Quando eu me dirijo ao público adulto, normalmente eu preciso explicar isso. Essa parte mais técnica, né? De quais são os benefícios, que vantagem Maria leva,
pra gente poder saber quem é a gente na fila do Pra que não pão. fale assim, ai, quanta bobagem. Exatamente. Inclusive corroborado, estudado a fundo cientificamente falando. Só que, obviamente, eu explico tudo isso como se eu estivesse explicando para uma criança de 7 anos, porque a gente tem que nivelar o público de uma forma onde uma pessoa mais simples ou alguém muito letrado consigam absorver esse conhecimento. Então, gente, o riso, ele é um conector natural. Quando a gente vê uma pessoa rindo, não importa se é de uma piada, se é de teatro, se é de você começa a rir junto. Você nem quer saber do que é que a pessoa está rindo, você vai lá, você ri também. Isso por si só já é um aspecto lúdico que ajuda a recuperar, a cuidar dessa nossa criança interna. Quando a gente começa a trabalhar o riso mais a sério, ele pode ser considerado um exercício físico. Eu sempre pergunto para as pessoas, falo assim, sabia que 10 minutos dando risada sem parar é equivalente a meia hora na máquina de remo na academia? Não, essa eu não sabia. É sério isso? Você tem que começar a rir, marcar um relógio 10 minutos, gasta tanta energia? Gasta toda essa energia. Gente! Quem não gosta de malhar na academia pode dar risada. Você começa a fazer quase que rir. Exato. Lembra de algo? Gente, que boa notícia! É maravilhoso. E aí, gente, é o tipo de coisa que você pode fazer com outras pessoas também, para socializar, né? Tem clubes do riso espalhados por São Paulo, Brasil, mundo, tem. Terminando aqui, eu já vou pegar com ela, porque eu quero entrar nesse clube. Bora! Você tá no clube também? Tô! Ah, eu quero! Vamos! Junta com a gente, porque é sucesso. E aí, quando a gente ativa esses neurotransmissores do bem-estar rindo, isso vai fazer com que todo o nosso corpo se oxigene mais e melhor. Porque vai relaxar os nossos músculos, por consequência, faz uma vasodilatação. Todos os órgãos recebem mais oxigênio, inclusive o cérebro, que precisa de um bom desempenho, trabalhar oxigenado. Com tudo isso, a nossa imunidade, ela também naturalmente melhora. E aí dentro da escala Hawkins a gente vai subindo. Vai subindo aquele degrauzinho lá gostoso, quando a gente vai ver, a gente já está pronto para cestar. Então, eu trouxe aqui o Wallace Lima, que é da física quântica, e ele citou a tabela e ele comentou um dado que eu não sabia. Dentro dessa tabela das emoções do David Hawkins, vocês podem ir no YouTube, que tem um monte, várias, né? Verdade. 85% da população hoje mundial está abaixo do que é o ideal, que é assim, tá na tristeza, na melancolia, no medo, na culpa. Culpa e remorso são as de mais baixa vibração do planeta. É verdade. Se você sente culpa ou remorso, comece a elaborar isso. E 15% se encontra onde vocês percebem que nós dois estamos. E como várias pessoas que eu conheço, que nós estamos aonde? Na alegria, no amor, na compreensão, na solidariedade, no perdão. Então, presta atenção nisso. Olha essa tabela e se pergunte, aonde que eu estou pertencendo aqui nessa tabela? Onde está a minha energia? Porque isso é científico, não é esoterismo, não é nada de fora do que... Não é espiritismo, não é nada. É científico, não é? E eu ainda vou além, tá, Por favor. gente? Eu ainda vou além. Porque muitas vezes quando o pessoal começa a torcer o nariz, a cara, assim, quando a gente fala das baboseiras místicas e esotéricas, na realidade tudo que se traz místico barra esotérico é um conhecimento ancestral. Então, hoje tudo vem sendo comprovado pela ciência, mesmo que devagarinho, para poder fazer com que a gente se reconecte com essa sabedoria ancestral e a gente pare de ficar menosprezando as coisas da forma como a gente faz dinamicamente, seja por religião ou por qualquer outra coisa. Tanto que a maior parte das técnicas com as quais eu particularmente trabalho hoje, elas são ecumênicas, porque abarca tudo e todos. Para mim isso é o mais importante. Sem dúvida. É esse servir, né? E aí dentro desse servir, o yoga do riso, ele veio calacrou tão gostoso, porque eu falei assim, gente, eu já tinha assistido Pat Adams,
Eu tenho uma veia cômica, tenho muitos amigos comediantes. Você devia fazer stand-up comedy. Pois muito. Mas o grande barato do yoga do riso é que muitas vezes as pessoas no stand-up veem muito bullying, né? No yoga do riso, a gente não ri do outro, a gente ri com o outro. Tá. Então, dentro dessa liberdade para brincar, ninguém sai machucado. E é em grupo? Ou é isolado? Pode ser sozinho, pode ser em dupla, pode ser em grupo. Agora vou fazer uma pergunta meio óbvia. E o que você faz para que a pessoa comece a rir? Porque ela chegou lá, ela não tá com vontade de dar risada. O que você faz? Pois é, a gente vai fingir junto. Já comecei a rir. A gente vai fingir. Só de você falar isso, a pessoa já deve dar risada. Porque a pessoa, de repente, ela vai falar assim: ah, meu Deus do céu, que coisa mais ridícula isso que a menina tá falando. Eu falo assim: então tá bom, então vamos ser ridículos junto, né? Vamos ser ridículos junto. E aí, dentro dessa proposta, quando a gente percebe, a gente já tá com um riso frouxo. Interessante. A pergunta que eu fiz é exatamente que você vinha ao encontro do que eu ia te perguntar agora. Pergunta, porque aí se tiver alguma contribuição não é exatamente isso. A pessoa chega lá e não está com vontade de rir, como é que você vai mobilizar ela para rir? Vamos fingir juntos. Achei o máximo. Vamos fingir juntos, porque na realidade ele é um processo de construção do riso. A gente sai do riso artificial, lembra do finge até que atinge? Finge até que A gente sai do riso artificial e constrói o riso incondicional. Que é aquele riso quando você menos percebe, você já tá lá, rindo de doer a barriga e você não precisou de comédia, de teatro, de zoar ninguém, né? Então você simplesmente fala assim, nossa, funciona. Eu vou perguntar para ela, eu posso assistir uma sessão dessa? A gente pode oferecer eu gostaria muito. Cheirinho assim pros seus espectadores. Eu não sei, por exemplo, a gente podia fazer dentro aqui do programa já não vai dar porque a gente não está com ele aqui. Mas eu queria uma sessão, se você me permitisse. Lógico. Ai, que legal, eu quero. Já é sua. Maravilha, maravilha. Você já testemunhou algum caso em que assim a pessoa estava assim naquele mau humor, porque a pessoa que não é bem humorada, ela é reclamona, não é? Ela reclama pra caramba? Olha, ou não? Tem gente que é panela de pressão, né? Vai ponto de explodir. Tem gente que não põe pra fora. Tem gente que fica vai segurando, só somatizando até vai ficar doente só por quê? Exato. Tem gente que é aquele, né, o típico velho resmungão, parecido com o seu Friedrichsen no Up Altas Aventuras. Ele não era um resmungão, um viúvo resmungão? Pois é, tem gente que é assim. Mas o yoga do riso, ele traz uma perspectiva diferente para a gente trabalhar essas emoções de forma mais positiva. Então, por exemplo, a gente vai... Você quer treinar? Para de repente até ficar mais fácil da gente desenhar para galera. Um exemplo agora? Vamos embora, meu, porque você não sabe, meu. Tá tão bom o papo, daqui a pouco vai bater o sinal e eu queria saber mais coisas, mas vamos fazer, vai. Bora. Vamos, gente, prepare. É o seguinte, gente. Faz de conta que não tem ninguém vendo, tá bom? É só a gente aqui assim. Então, a gente vai fazer o seguinte, todo dia de manhã, a gente acorda, faz xixi, faz cocô, é normal, né? E aí a gente vai se preparar para escovar os dentes. Antes de escovar os dentes, a gente passa o fio dental, não passa, Beth? Aí a gente escova os dentes, beleza. Mas e para evitar a placa mentariana, você passa o que na tua cabeça? Nada, não faz nada. Não tem aquela flanela, né? Para poder passar aqui assim na cachola. Mas tem o fio mental. Fio mental? Pega uma caixinha imaginária. Vamos fazer de conta que a gente pegou aqui uma caixinha imaginária. A gente abriu a caixinha. Puxa 1 metro de fio. Faz junto comigo. Puxa. Aí vamos lá. Põe um aqui na orelha. Aí vai sair a pontinha aqui do outro lado. Puxou. Isso. Aí, quando a gente fizer 3, 2, 1, a gente vai rir junto, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Dá vontade mesmo de rir, não dá? Você tá rindo aí? Que delícia! Hoje eu tô arrepiada.
E é muito legal a gente perceber, Fio por mental. exemplo, a gente estava falando do resmungão, né? Eu já Engraçado. tive momentos tristes Ah, onde o riso foi o condutor do choro. tá. Não tem gente que chora de dar risada? Tá lá, Tem. Cai lágrima. e começa. Pois é. Tem gente que se apropria do riso, inclusive para facilitar de chorar de tristeza, para colocar essa tristeza para fora. Só que ela faz isso de uma forma muito mais gostosa, porque aí ele vem aquele choro de lavar a alma mesmo, sabe? Então eu muitas vezes tenho dificuldade de chorar. Eu sou essa panela de pressão. É mesmo? Com tudo isso que você ri? Mas é porque normalmente eu ponho as palavras e as emoções para fora, e aí os episódios de choro, eles são mais esparsos. Mas quando eu percebo que eu tô ali com uma mega cena acumulada de lágrimas, é o momento que eu dou aquela sentadinha. Gente, olha o que ela falou. Mega cena acumulada de lágrimas. Adorei essa frase. Eu gosto de brincar com Essas as palavras, metáforas que sabe? você faz são bárbaras. Eu dou aquela sentadinha assim na minha cama, dou aquela respirada funda, eu fecho os olhos e eu falo, vamos lá, riso, me ajuda. Aí eu começo. E aí quando eu percebo, já começa. É como se fosse aquele registro de água, só que aí para cair as lágrimas e aí fazer aquela limpeza de dentro para fora, sabe? Então o riso ele é tão poderoso, mas tão poderoso que as pessoas precisam começar a levá-lo mais a sério. É importante, realmente. É por isso que eu sustento muito essa postura, inclusive, de todos os estudos científicos que corroboram o método. Não é à toa que hoje o yoga do riso está em 121 países. É mesmo? E tem levado, assim, resultado positivo para quem tem depressão? Com certeza, porque se a gente está jogando os neurotransmissores melhorando do bem-estar, isso significa que essas pessoas vão precisar recorrer a uma menor quantidade de alopáticos. Se elas já tomam alopáticos de forma recorrente, o desmame ele começa a ser considerado dentro de um espaço menor. Tudo, obviamente, orientado pelo médico psiquiatra da pessoa. O terapeuta ele não tem outorga para isso, tá, gente? Fique muito claro. A gente, inclusive, anda de mãos dadas com a medicina tradicional, tá? Para que juntos, dentro dessa junta, né, de profissionais que olham para a saúde sob esses pilares integrais, a gente possa fomentar uma sociedade mais saudável. E aqui ela já fez um convite, que existe o Clube do Riso. Entra qualquer pessoa, mesmo a pessoa que não tem a prática dessa técnica, pode ingressar. Gente, é só me procurar no Instagram. Tá aqui, inclusive, ó. Isso. Aparece aqui no Instagram. Fala como que você tá, por favor. @Grace Dorta, GRACCEDORTA, tá? Grace Dorta. Em todas as redes. Só me procurar, você vai ver que tem uma menina E também tem um programa lá dela na Rádio Mundial. Que dia que é? Que horas? De segunda-feira, às 4h30 da manhã, na Madrugada Astral. Tá. Que máximo. Gente, que amiga que eu arrumei hoje. Tô achando o máximo. Você teria para ilustrar, para a gente encerrar, um exemplo de alguém que teve assim, um resultado que foi notável? Olha, tem. Deve ter vários casos, vários, né, gente? Vários. Eu fui fazer uma sessão de yoga do riso há uns 2 anos atrás no Instituto Velho Amigo. E aquele dia eu vivi de rir, né? Eu não gosto de falar de morri de rir, porque vivi de rir, porque tinha uma senhorinha que ela estava bem acanhadinha, eu só não lembro do nome da fofinha agora. Ela estava bem acanhadinha num cantinho, ela não tinha tido uma noite muito boa, mas aí quando ela viu todos os colegas dela interagindo, e chegou uma hora que eu peguei e puxei o trenzinho do riso com todo mundo e a gente começou a ocupar o espaço. Quando eu fui ver, ela e a cuidadora dela vieram, pegaram o vácuo, começaram a morrer de dar gargalhada, assim. E aí eu peguei e falei assim, gente, tá vendo? Esse servir, ele é incrível, porque ele traz esses impactos.
crianças também, né? Eu sou embaixadora da Vivenda da Criança, que é no extremo sul aqui de São Paulo, na região de Parelheiros, e teve um dia que eu fiz uma vivência com a criançada, e aí uma das meninas também, ela depois me chamou de canto, falando que ela tinha tido um impacto muito forte na vivência que eu tinha proporcionado, porque ela teve muitas saudades da mãe dela. Então traz também memórias. Porque a mãe dela faleceu, ela era muito jovenzinha, né? Uhum. E aí foi um dia onde, inclusive, à parte, e aí não necessariamente só com o yoga do riso, eu conduzi uma meditação, promovi um reencontro delas, mas o yoga do riso trouxe o gatilho para ela falar que estava com saudade de retrabalhar o luto, Admitir, de né? uma forma mais interessante. E aí depois eu fiz uma meditação com ela onde eu conduzi o reencontro. Ai, que lindo, Aí ela gente. me deu um abraço tão gostoso. É o tipo de coisa, gente, que depois a gente que é terapeuta, a gente chora junto também, Não, tá? e ela gente, você não sabe, só dela contar, vai dando aqui um nó, né? Mas não é um nó de tristeza, é um nó assim de agradecimento por eu poder estar proporcionando esse momento para quem está nos assistindo. Eu sou Sabe? chorona, tá, Eu gente? também Eu estou tô aqui, chorando. ó. Estou chorando aqui. Deixa eu só falar para a gente encerrar. Seguinte, ó, o novo ser humano, mais saúde na era digital, tem um capítulo inteirinho de Yoga do Riso. Então, se vocês quiserem saber mais, além de poder acompanhá-la no Instagram, e eu escrevo pós-fácil. Gente, eu nem sabia que existia pós-fácil. Tem pré-fácil. Eu sabia que tinha como é epílogo. Agora chama pós-fácil, é chique. Eu estou aqui no pós-fácil. E nós lançamos juntos esse livro. E foi aí que eu conheci a Grace, que assim, o mundo me faz caminhar por uma estrada e vão entrando pessoas nessa minha estrada da vida. Gente, eu vou fazendo um colar na minha egrégora, imagina uma egrégora, um colar que eu vou adicionando assim. Você acha que eu vou terminar essa entrevista e nunca mais vou ver essa moça? Tenho interesse nela assim, muito básico, muito profundo. Por quê? Quando ela fala do riso, quando eu percebo que, sem ter sabido disso, eu proporciono isso também, porque quando eu faço uma palestra, eu faço todo mundo rir. A música leva, mexe com tudo isso que eu estou falando. E outro dia eu ouvi uma palestra que cantar também. Então, assim, ó, nós estamos dando para vocês todas as possibilidades para você se sentir melhor. A gente não vai resolver seus problemas, o boleto, seu marido, sua mulher. Nós não vamos resolver isso. Porém, existem esses recursos. A yoga do riso, a música, tocar um instrumento, ouvir alguém que saiba mais e cantar. Cantar no banheiro, né? Quando você for lá fazer isso que ela falou do fio mental, aproveita e canta Criança Feliz. Ó, gente, não vai ter mais tristeza nesse mundo. Nossa, não, imagina, ainda já aproveita, pega o sabonete ali, ó, já imagina que tudo... O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, canta! E que aí tá soltando todas aquelas energias que não te fizeram bem no dia, né? Que aí isso tudo tá indo pelo ralo, você fecha o olho e vai imaginando. E vai imaginando. E já aproveita e começa a rir, ó. Ó, pra terminar, sabe o que eu quero saber? O que, amor? Eu falo porta, portão. Eu quero saber de onde é o seu sotaque. Eu sou rodada, Beth. Você é rodada? Eu sou rodada, mas eu sou paulistana da Gema. É mesmo? Porque eu achei que ela era assim, de Rio Claro, Limeiro, Nada. porque eu sou de Piracicaba. Você é de Pira? Eu sou de Pira. Então eu falei, ai, já me identifiquei com esse sotaque. Eu sou de Sampa, mas eu sou de Sampa e eu sou de Sampa do mundo. Você é do mundo, Porque, olha o porquê dela, gente. Então, porque eu cresci ali naquele miolinho de Ipiranga da Moca, Belo, né? Lá pra Zona Leste. E aí, nova ainda, eu vim aqui pra Zona Sul, pra Santo Amaro. E aí ficou uma mistureba danada, porque quando eu vou pro Rio de Janeiro, eu volto falando o X, Carioquês. eu volto falando carioquês. Porta, Quando eu vou pro Recife, eu adoro volto falando todos. arrastadinho. Mineirinho, baiano. Quando eu vou pra Minas também, às vezes eu volto assim, tipo, vou despedir das pessoas assim, com Deus. Com né? Deus. É com Deus. Então, é isso. E eu adoro regionalidades. Ah, que linda. Ó, essa pessoa é encantadora. Se vocês gostaram desse programa, eu vou pedir uma coisa, custa pouquíssimo. Toca o sininho, e se inscreve no canal, começa a persegui-la, porque seguir um monte de gente segue. Perseguir, ir lá, comentar, perguntar.
E agora ela vai deixar uma mensagem para vocês que estão aqui dando o seu tempo. Bom, a mensagem é totalmente me apropriando de um poeta, um poeteiro, palhaço, cantor maravilhoso. Agora eu fiz uma piada comigo, hein? Você falou poeteiro. Não, mas porque ele é palhaço de cura, que é Pedro Salomão. Ele tem uma frase num dos seus primeiros livros que eu me apaixonei por ele, que Eu Tenho Sérios Poemas Mentais, que ele diz: ama quem pode, agradece quem tem sorriso. Então, trabalhar essa energia da gratidão sempre com alegria exponencia esse sentimento lá para as alturas. Não perde tempo não, a vida passa muito rápido para a gente não rir agora. Espero você pelas redes e também pela vida. Tá aí. E eu queria, aproveitando que ela está falando, uma previsão do tempo. Posso? Pode. Previsão do tempo para hoje. Ele está passando cada vez mais rápido. O tempo está passando muito rápido. Então, aproveita para rir. Agora, termina esse programa, vai lá no espelho e ri. De si mesmo. De você, do nada. E, gente, sem reclamar. Essa é a minha tônica. Eu não reclamo de nada. E só agradeço estar aqui. E adorei você estar aqui. Gente, você não sabe o que essa moça aqui vai fazer comigo? Vou falar aqui para vocês serem testemunha. Ela vai me ensinar a mexer com a inteligência artificial. Uau! Bye! Fazer que nem o Roberto. Bye! Roberto Carlos lá, que hora apaixonada, tá? Eu era apaixonada pelo Roberto. Tchau, gente! Agora nós vamos continuar rindo aqui.